Vamos agora à unidade 3. Vamos falar da pessoa natural, início, fim e capacidade. Quanto à personalidade jurídica, o que seria essa personalidade jurídica? É a aptidão genérica para ser sujeito de direitos e obrigações na ordem civil. É o primeiro atributo da pessoa inerente a todo ser humano. Quem tem personalidade é titular de direitos. O artigo 1º do Código Civil ele fala o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O termo capaz, neste artigo, ele deve ser entendido como personalidade ou capacidade de direito. O início da personalidade, quanto às teorias. O artigo 2º do Código Civil ele é o ponto central para determinar o momento em que se inicia a personalidade jurídica da pessoa natural no Brasil, gerando um debate clássico entre doutrinas, as doutrinas natalista e concepcionista. O artigo 2º ele diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa ela começa do nascimento com vida, mas a lei põe em salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que seria esse nascituro? Esse nascituro é o ser humano já concebido, existente no ventre materno, mas que ainda não nasceu. A discussão doutrinária ela reside em determinar o status jurídico desse ser. Então, ele se divide em teorias. A teoria natalista ela tem uma posição legal preponderante. Essa teoria ela sustenta a interpretação literal e majoritária da primeira parte do artigo 2º do Código Civil, como o seguinte: o início da personalidade é o seguinte: a personalidade jurídica ela é a aptidão para ser titular dos direitos e deveres na ordem patrimonial e só se adquire com o nascimento com vida. O status do nascituro. O nascituro ele não é uma pessoa, mas sim uma expectativa de pessoa ou condição suspensiva. Se nascer sem vida, é um natimorto. Juridicamente, nunca existiu essa pessoa. E a proteção de direitos. O nascituro ele possui apenas uma mera expectativa de direitos patrimoniais, que se consolidarão e se somente houver nascido com vida. Quanto à teoria concepcionista, é a posição doutrinária e constitucional forte. Essa teoria ela baseia-se na segunda parte do artigo 2º do Código Civil, que diz o seguinte: mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos de nascituro, e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Então, o início da personalidade. A personalidade civil ela se inicia com concepção. O status do nascituro. O nascituro já é considerado pessoa humana, ainda que com personalidade formal restrita, dependendo do nascimento para consolidar os direitos patrimoniais. E a proteção dos direitos. O nascituro é titular de direitos patrimoniais, sob condição suspensiva, e principalmente de todos os direitos existenciais, vida, honra, imagem, saúde, de forma plena desde a concepção. Também existe a posição atual, que é do direito brasileiro, que é a mista ou constitucionalizada, que fala o seguinte: que embora o caput do artigo 2º favoreça textualmente a teoria natalista para fins patrimoniais, a doutrina moderna e a jurisprudência ela tem adotado uma visão mais próxima da teoria concepcionista, especialmente após a Constituição Federal de 1988. Dita que os direitos patrimoniais eles são regidos pela teoria natalista e os direitos existenciais são regidos pela teoria concepcionista. O direito civil brasileiro ele adota majoritariamente a teoria natalista para a aquisição de personalidade plena e patrimonial, mas protege intensamente o nascituro quanto aos direitos existenciais desde a concepção, utilizando a teoria concepcionista como base protetiva. Quanto aos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade, eles constituem a categoria de direitos subjetivos, que têm por objetivo os bens e valores inerentes à pessoa humana em seus aspectos físico, psíquico e moral. São a extensão jurídica da dignidade da pessoa humana.
na esfera privada. São direitos essenciais e inatos, reconhecidos a todo ser humano desde o início de sua personalidade, nascimento com vida, conforme o artigo 2º, e até mesmo antes, para o nascituro em direitos como a vida. Os direitos da personalidade, eles englobam a integridade física, a integridade psíquica e a integridade moral. A física, ela engloba o corpo, a vida, a saúde, disposição sobre o objeto do corpo. A psíquica, ela é liberdade, intimidade, segredo e privacidade. E a moral é a honra, boa fama, nome, imagem e identidade. As características fundamentais, elas estão contidas no artigo 11, estabelece os traços distintivos que tornam esses direitos especiais no ordenamento jurídico. O artigo 11, ele diz o seguinte: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade eles são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Existem as características da intransmissibilidade, irrenunciabilidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade, relativa indisponibilidade e oponibilidade erga omnes. Quanto à proteção específica, ela está contida no artigo 20 e 21. O Código Civil e a jurisprudência, ele prevêem mecanismos específicos de proteção contra a defesa dos direitos de personalidade. Existe a proteção contra a imagem, a honra e a boa fama, contida no artigo 20 do Código Civil, que diz o seguinte: salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão de palavras ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Quanto à proteção à vida privada, ela está contida no artigo 21 do Código Civil. O direito à privacidade e à intimidade protege o indivíduo das intromissões indevidas na sua esfera particular. O artigo 21 diz o seguinte: a vida privada da pessoa natural ela é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, ele adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Agora vamos abordar sobre a capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade ela é a medida legal da personalidade. Ela define a extensão em que a pessoa pode ser titular de direitos e exercer direitos por si mesmo. A capacidade de direito ela é a base para o reconhecimento da pessoa no mundo jurídico. Ela é a aptidão de ser titular de direitos e deveres, é o de ter direitos. E ela coincide com a personalidade jurídica, ou seja, com o nascimento com vida. E ela é igual para todos os seres humanos. Está contido no artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. A capacidade de fato, ela é uma capacidade de exercício. Ela define se a pessoa pode ou não gerir sua própria vida ou seu patrimônio, atuando no mundo jurídico sem precisar de auxílio. Ela é a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil, administrar bens, celebrar contratos e casar. Ela é adquirida com a maioridade civil plena, ou seja, com 18 anos de idade, ou por meio de emancipação. E ela é desigual, pois depende de fatores como a idade, o discernimento, a falta aos legalmente incapazes. Correlação entre as capacidades e incapacidade. A incapacidade jurídica, ela se manifesta como a restrição à capacidade de fato. Por exemplo, a pessoa plenamente capaz, ela é maior de 18 anos sem restrições e ela exerce seus direitos por si mesma. O incapaz absoluto, ele é o menor de 16 anos e ele está contido no artigo 3º e ele deve ser representado pelos pais ou representante legal.
O incapaz relativo, a relação entre as capacidades e a incapacidade. A incapacidade jurídica, ela se manifesta como a restrição à capacidade de fato. A pessoa plenamente capaz, ela é maior de 18 anos sem restrições e ela exerce seus direitos por si mesma. O incapaz absoluto, ele é o menor de 16 anos e ele deve ser representado pelos pais que agem em seu nome. Os incapazes relativos, eles estão entre a idade de 16 e 18 anos e outros estão contidos no artigo 4º do Código Civil e ele deve ser assistido pelos pais ou representante legal. A incapacidade, ela gerou dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, uma inovação. Essa lei ela reformulou drasticamente os artigos 3º e 4º do Código Civil, priorizando a autonomia das pessoas com deficiência. A incapacidade absoluta ela é somente atribuída aos menores de 16 anos. Nessa incapacidade, o ato é praticado pelo absolutamente incapaz. E esse ato ele é nulo e deve ser suprido pela representação. O artigo 3º ele fala o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Quanto à incapacidade relativa. O relativamente incapaz, ele pode praticar os atos da vida civil, desde que assistido por um representante legal, tutor, pai ou curador. O ato praticado sem assistência, ele é anulável. Vamos falar agora sobre a tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada é uma grande inovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um mecanismo de suporte que prestigia a autonomia da pessoa com deficiência. O artigo 1783-A do Código Civil, ele fala sobre o assunto. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência ela elege pelo menos 2 pessoas de sua confiança, denominadas apoiadoras, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer a sua capacidade. E é isso, terminamos a unidade 3.